Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que seja boa tarde, que você esteja vendo essa aula no horário que eu publiquei ela, né? No horário de 3h30, que é o de costume de vocês assistirem a aula. Hoje eu tô aqui no LEDVET de novo, aí, de laboratóriozinho. Aí vocês devem estar com saudade do IF. Essa foto foi daquele dia congelante aqui em São Francisco, aqui em Araquari, já que eu tô no LEDVET, né? Olha o frio, como é que tá. Olha o casaco. Bastante frio mesmo. Mas hoje eu tô aqui no LEDVET para dar uma aula para vocês. Daqui a pouco alguém já deve sair ali, né? É... Hoje a gente vai ter mais uma aula de imunologia. E a temática de hoje, pessoal, vamos entrar aqui melhor no laboratório. Vamos entrar aqui no nosso laboratório de microbiologia. O assunto de hoje, pessoal, é a respeito da imunoterapia. Agora ficou melhor, né? A imunoterapia, creio que vocês já devem ter ouvido isso alguma vez. Como que vai ser o esquema dessa aula? Eu vou contar para vocês como que funciona essa imunoterapia. E no final vai ter um vídeo para a gente até discutir ou pelo WhatsApp e vai ter um questionamento a respeito até desse vídeo mesmo no Classroom, como sempre. Então vamos começar então, pessoal, nossa aula a respeito de imunoterapia hoje. O que é imunoterapia? A gente fica pensando assim, vamos pegar a palavra, né? Imuno já vem de quê? Imunologia, certo? E terapia de tratamento, algo do tipo. Então, juntando essa palavra bonitinha aí, o que nós vamos ter? Tratamento biológico, que tem o objetivo de potencializar e ou modular o sistema imune para combater infecções, aceitar transplantes ou até mesmo eliminar alguns tipos de tumores. Olha essa imagem que está em cima de mim aqui, ó. Uma seringa injetando algo. Parece que é a seringa que entra dentro da veia, né? Olha como é que é os desenhos, né? Com algumas celularidades, e essa celularidade está combatendo o quê? Essa forma neoplásica que a gente vê aqui. É basicamente isso a imunoterapia. Só que nós temos de duas formas, uma forma ativa e uma forma passiva. Prestem atenção nisso. Lembram-se da imunidade ativa e a imunidade passiva que eu falei para vocês em algumas aulas há mais tempo? Então, vamos refletir isso aí. A imunidade passiva, um exemplo claro é o quê? A imunidade passando da mãe para o filho, através do colostro ali, onde é se passado anticorpos. E a imunidade ativa é aquela que houve um estímulo imunogênico e induziu uma resposta imune para determinado antígeno. Perfeito isso aí? Isso é a diferença de imunidade ativa e imunidade passiva. Tá, Marco, mas e daí? O que tem a ver isso aí? Vamos para frente que vocês vão entender o que eu estou falando nos próximos slides ainda. A principal vantagem que a gente tem da imunoterapia, eu vou exemplificar mais essa aula a respeito do tratamento de neoplasias. Para quem não sabe, neoplasia é o quê? Câncer, tumores e etc. Então, a principal vantagem que a gente tem para utilizar a imunoterapia no tratamento desses cânceres é o quê? A gente tem que pensar que para tratar um tumor, um câncer, os medicamentos que hoje em dia fazem, o que eles fazem? Eles eliminam as células, fazem com que morram aquelas células que estão em divisão celular. Por quê? Qual é a característica das neoplasias, dos cânceres em geral? Não são umas replicações, umas divisões celulares incontroláveis que causam aquele incremento, um crescimento de massa, essas coisas? Então, pessoal, os medicamentos que fazem o tratamento para isso, eles vão eliminar esses tipos de células. Só que a gente tem muitas células no corpo que têm a capacidade de fazer o quê? Esse tipo como é que fala? De eliminar também, ó, de produção celular. A gente tem que recompor nossas células. Eu não estou com a mesma célula na pele
que eu tinha quando eu era bebezinho. Não, isso vai mudando com o tempo. A gente tem esse crescimento. Por isso que tem tantos efeitos colaterais, o quê? Esses medicamentos quimioterápicos, entenderam? Por quê? Eles eliminam as células que estão em divisão celular. Vocês têm noção quantas células a gente perde do intestino ali, por exemplo? Das vilosidades intestinais? Entenderam? Ou seja, se o medicamento atua nessas células em divisão celular, ele pode atingir célula do coração, do intestino, de todos os órgãos, né? Dessa maneira, esse medicamento vai matar tanto as células cancerígenas quanto as células normais em replicação. Perfeito? Agora, a imunoterapia, o que é uma característica da nossa imunidade inata, inata não, adaptativa, por exemplo? Ela não tem uma alta especificidade? Esse é o X da questão, pessoal. Se temos uma alta especificidade, a gente não vai ter tanto esse problema. Por quê? A imunoterapia, ela vai focar em utilizar uma resposta imune específica sobre os antígenos tumorais. Por exemplo, vamos supor que eu já ia falar da minha pinta aqui, o bigode está tampando. Eu tenho uma pinta aqui na bochecha. Vamos supor, tem uma pinta aqui. Essa pinta, pessoal, vamos supor que é neoplásica. O que vai acontecer? Eu vou fazer, a partir dos antígenos aqui, anticorpos ou identificar as células TCD8 ali para atacar quem? Essa pinta. Entenderam? Sem atingir a pele em volta direitinho. Isso é o que? É a vantagem da imunoterapia no tratamento das neoplasias. A gente vai retirar o quê? Uma gama gigantesca de efeitos colaterais. Perfeito? Então, vamos continuando então. Vocês entenderam a vantagem disso aí, né? Aí, a imunoterapia ativa. A gente vai ter uma imunoterapia ativa e uma passiva. A ativa, como eu comentei com vocês, é semelhante ao quê? A ativa, então, vai ser semelhante à imunidade ativa, que é aquela que teve o quê? Um imunógeno que propiciou uma resposta imune àquele hospedeiro, beleza? Um exemplo disso é o quê? Estimulação das respostas imunes. Eu coloquei aqui do geral, que isso pode ser geralzão. A primeira tentativa que eles fizeram contra os tumores foi o quê? Estimular tudo quanto é resposta imune possível. Vamos supor, eu tô com um tumor aqui na mão. Vamos pegar minha pintinha aqui na minha mão. Essa pintinha aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso atacar ela. Vou atacar com todas as armas. Eu vou estimular a proliferação de célula T, de célula B, da imunidade inata, principalmente com as células natural killers, estimular macrófagos, monócitos, essas coisas todas para quê? Para atacar ali. Quanto mais soldados eu tiver, eles vão atacar para tudo quanto é lado. Mas é maior uma chance de quê? De eu atacar a célula tumoral. Entenderam? Essa é um esquema de quê? De imunoterapia ativa, porque eu estou estimulando o meu próprio sistema imune. Perfeito? Agora, mais recente um pouco, o que foi utilizado? Está sendo utilizado vacinas com antígenos tumorais. Uai, Marco, mas vacina com antígeno tumoral? Sim, o que seria isso? Vamos supor que é um tumor de pele, igual eu dei exemplo da minha pintinha aqui. Ó. Eu vou pegar uma célula dessa pinta, vou, por exemplo, macerar ela, vou inativar essa célula, como se faz com um antígeno bacteriano. E aí, a partir disso, o que a gente faz? A gente vai e inocula na própria pessoa, por exemplo. Aí o que vai acontecer? Essa célula ali está com alta carga de antígeno, ou, por exemplo, eu uso adjuvantes para aumentar essa resposta imune ali. E isso, o que vai acontecer? Vai ter uma resposta ativa contra essas células tumorais. É uma maneira. Outra maneira também é o uso de células dendríticas.
com os antígenos tumorais para o quê? Apresentar para as células T para formar como um APC ali mesmo. Entenderam isso? Isso é bem interessante a gente ter em mente disso aí, porque igual eu falei, a imunologia ela vai se complementando a cada aula, a gente vai interpretando isso melhor. Então, a gente pode utilizar os antígenos tumorais, pegar uma célula morta tumoral ou o antígeno tumoral mesmo, pegar um fragmento daquele tumor lá, uma célula qualquer, e utilizar ou usar células dendríticas como um APC disso aí. Só que esses APCs terão o quê? Esses antígenos tumorais, que aí vai ter a expressão do MHC com o peptídeo tumoral e assim vai esse ciclo aí, ou seja, eu estou estimulando uma resposta imune. É uma imunoterapia ativa, perfeito? Então, vamos lá. O imunoestimulante mais utilizado é uma cepa atenuada de Mycobacterium bovis. Já ouviram falar disso alguma vez? É nada mais é que a bactéria que causa a tuberculose nos bovinos. Essa tuberculose bovina, então, pessoal, vou até escrever aqui para não ter erro. Por que essa aí? Que é uma cepa atenuada, ou seja, não vai causar a doença clínica, que é a famosa BCG. Acho que muitos de vocês devem ter a marquinha aqui, que é a vacina de tuberculose quando se toma quando jovem. Esse micro-organismo, o que ele faz? Ele é altamente imunogênico. O que é isso? Ele vai dar uma resposta imunológica cabulosa. Então, o que ele faz? Esse micro-organismo vai ativar macrófago, vai estimular a liberação de citocinas e promove também respostas mediadas por células T. E a maioria dos resultados positivos utilizando esse imunoestimulante aí foi com o quê? Foi com humanos, ou seja, a gente tem poucos estudos a respeito disso na medicina veterinária, mas a maioria que nós tivemos foi com humanos, com melanomas ou neoplasias na bexiga. Isso é mais comum, esse tratamento aí com essa estimulação desse sistema imune. Mas, Marco, que acho de estimulação do sistema imune é esse que você fica falando e eu não entendi ainda? Vamos entender nessa imagem. O que esse estimulante imune faz? Ele vai fazer o quê? Com que células natural killers, macrófagos ativados, células reguladoras que foram reprimidas anteriormente, células citotóxicas ativadas, tudo isso vai fazer o quê? Atacar a célula tumoral. Isso tudo através da estimulação do sistema imune. Entenderam? A imagem já está até mais clara aí um pouquinho. É igual eu falei com vocês, a gente tem uma tropa de soldados ali e temos outros, como é que fala? Outras tropas para guerrear. Só que aqui a gente quer matar mesmo, é só uma. Mas como a gente tem muito soldado, vai dar conta de brigar com os outros e com o que a gente quer brigar. Essa é a parte da estimulação do sistema imune. Logo, isso aí, como que funciona então? Isso é uma imunoterapia de forma ativa, perfeito? Porque eu estou estimulando o próprio sistema imune. Entenderam então isso? A gente tem que sempre pensar dessa maneira. Se está estimulando o próprio sistema a produzir a sua defesa, é o que? Uma forma ativa. Lembre-se da imunidade ativa e passiva que eu comentei há mais tempo, em outras aulas. E isso vai ser até uma temática, falando de imunidade passiva e adquirida e a ativa, desculpa. Essa é a temática da próxima aula também. E vocês vão entender direitinho, que a gente vai entender um pouco mais a respeito de vacina, essas coisas bem bacanas aí. Mas vamos seguindo então. Pessoal, tem diversos estudos em humanos a respeito da vacinação dos pacientes com antígeno tumoral. O que seria isso? Eu produzir vacinas para prevenir a neoplasia, que há estudos, mas isso é tão controverso, tão
cheio de amarras esses estudos, que esse tem um efeito colateral assim, assado, não vale a pena fazer desse jeito ou daquele, e isso vai atravancando esses estudos um pouco. A maioria dos resultados positivos foram eficazes com melanoma. Melanoma, para quem ainda, para vocês que estão no terceiro período, na terceira fase, não sei como é a nomenclatura que vocês usam aqui no IFC, mas melanoma, experiência própria com pequenos animais. Para mim é um dos piores neoplasias junto com o mastocitoma para tratamento. Melanoma ainda consegue ser pior. Ele é comum em animais de boca preta ou boca escura apresentar nódulos ou neoplasias na cavidade oral ali proveniente de um melanoma. É fácil para tratar? Não. Muitas vezes é indicado radioterapia, quimioterapia e muitas vezes até eutanásia, dependendo da extensão desse tumor. Essa efetividade contra o melanoma é sucesso, se funcionar bem. Em humanos também, principalmente o pessoal aqui do nosso estado, que é muito branco e o sol racha aqui no verão, e eles acham que são imortais, o que acontece? Aqui no estado de Santa Catarina tem uma alta incidência em humanos de melanoma. É bem comum isso aí. Então, pessoal, só para enfatizar, então, tem sido realizado também o uso de tratamentos para aumentar a antigenicidade das células neoplásicas. O que seria isso? Isso aí que é interessante também. Por exemplo, tem um tumor, vamos pegar nosso cachorrinho de exemplo. Essa manchinha marrom aqui, suponhamos que seja uma neoplasia. Só que o sistema imune, ele está, entre aspas, tolerando ele ali. Por quê? Ele não emite uma imunogenicidade para o organismo. Ele é o que? Tolerado. O que tem o uso de alguns tratamentos que fazem o quê? Faz com que essa tolerância aqui seja perdida e cause uma imunogenicidade. Entenderam isso, pessoal? Isso que é interessante. Vocês têm que ter em mente essas coisas aqui. Por quê? Tá o cachorrinho aqui. Se ele tem essa neoplasia e essa neoplasia é tolerante para o sistema imune, ou seja, não responde, nem fede, nem cheira, em poucas palavras, o que vai acontecer? Não vai ter uma resposta imune. Alguns tratamentos fazem o quê? Aumentam a antigenicidade. Aqui fica de uma forma mais antigênica, ele fica antigênico e ele se torna o quê? Um imunógeno. Entenderam isso? Isso que é interessante a gente ter em mente isso aí. Perfeito? Então, vamos continuando aqui nossa aula, para não ter erro. Muitas células neoplásicas vão escapar do sistema imune. Foi o que eu comentei da manchinha do braço do cachorro. Vocês lembram que eu comentei com vocês tanto nas infecções por... a resposta imune contra vírus, bactérias, parasitas, fungos e etc. Então, vocês lembram do drible que essas células dão ao sistema imune? As células neoplásicas fazem a mesma coisa. Entenderam? E isso é uma das maneiras de tratar isso aí, de evitar isso aí. Tem alguns tipos de tratamento para isso, beleza? Mas são estudos ainda, pessoal. Isso não é o foco da nossa aula. O foco da nossa aula é vocês entenderem que há esses tipos de tratamento. Agora, o know-how ali disso aí, isso vocês vão ter que estudar por mais tempo aí na faculdade para chegar lá. Eu mesmo não sei como funciona isso na prática, para falar a verdade, que é uma coisa muito mais complexa. Apenas pessoas que são especialistas nessa área que têm esse know-how para falar disso. Então, vamos seguindo. Como eu tinha falado com vocês, eu falei da imunoterapia ativa. Agora, vamos falar da passiva. O que seria essa imunoterapia passiva? Lembra da transferência de anticorpos? Ou seja, eu já vou utilizar um mecanismo pronto. Não que eu estimulo o meu organismo a produzir. Entenderam?
Um exemplo que a gente tem são as terapias com citocinas. Vocês lembram que as citocinas fazem o quê? Tem ação pró-inflamatória, ação anti-inflamatória, ação inibitória, tem ação de tudo quanto é jeito. E algumas citocinas têm o efeito em cima de tumores. Vocês lembram do fator de necrose tumoral, o TNF? Então, o fator de necrose tumoral é um grande exemplo disso, que é uma citocina também. Então, o uso de citocina ele foi testado diversas vezes, porém, seu sucesso ainda é bem limitado. Os interferons, já ouviram falar? Lembra dos interferons? Aqueles que interferem nos vírus. Lembram dessa imunidade contra os vírus, essa aula? Então, eles são eficazes para uma curtinha gama de tumores, não tão grandes, né? Agora, o principal problema dessas citocinas é a toxicidade dessas moléculas. Por quê? As doses, para terem efeito, vão causar diversos efeitos colaterais. Não são poucos. A gente fica pensando assim, mas é só um. Não. São diversos. Vamos supor se eu aplico num animal a interleucina 6, ou a interleucina 1, ou a interleucina 12. São interleucinas que causam o quê? São pró-inflamatórias. E se eu aplico isso numa dose cavalar para ter um efeito contra uma determinada neoplasia, isso é apenas suposição, o que vai ocorrer, pessoal? Não vai ter uma resposta inflamatória exacerbada? Então, eu posso até matar esse animal ali. No caso da toxicidade, igual eu comentei aqui, doses efetivas vão causar efeitos colaterais semelhantes a uma endotoxina bacteriana. Ou seja, pode matar, dependendo do caso. Esse é um grande problema. Agora, há alguns estudos que a interleucina 2, lembram-se dela, ela tem um bom sucesso quando é aplicado no local, que estimula uma resposta, essas coisas todas. Mas, é igual eu te falei, já está pegando uma parte do sistema imune, que é o sistema imune, e aplicando no animal. O organismo não fez nada, por isso que a gente classifica isso como imunidade passiva. Ótimo. Então, imunidade não, desculpa, imunoterapia passiva. Então, vamos seguindo isso aí. Outro mecanismo de imunoterapia passiva é a utilização de linfócitos T. Esses linfócitos T são linfócitos autólogos. O que são autólogos, pessoal? Do próprio organismo. Igual aqui, vamos ver essa imagem aqui que fica mais fácil. Temos os linfócitos T. Então, aí eu pego esses linfócitos T autógenos, ou seja, que é do próprio organismo desse cão portador do tumor aqui. Na incubação dele, eu vou colocar a interleucina 2, que vai fazer com que essas células desenvolvam propriedades citotóxicas. E depois eu vou o quê? Inocular no paciente, retornar com esses linfócitos ali, para posterior inoculação dessas células ativadas, chamadas de células killer ativadas por linfocina. Esse é o nome da célula. Que isso pode chegar ao quê? A levar à remissão dessas neoplasias. Entenderam? Não estou estimulando nada do organismo produzir nada. Eu estou apenas introduzindo isso aí dentro do animal de volta. Beleza? Isso é uma imunidade o quê? Passiva. Essas linfocinas que eu comentei aí, que das killer ativadas por linfocina, são moléculas que trabalham regulam a diferenciação e a proliferação desses linfócitos. Isso vai fazer o quê? São liberados pela ativação desses linfócitos, atuando no receptor de membrana ali. E isso vai melhorar essa resposta imune aí, perfeito? Então, essas killer ativadas por linfocinas podem atuar também nesse cão com tumor, mas é aquele mesmo esquema. Vem
a célula, eu tenho já a célula de defesa, eu só estou ativando ela ali de uma maneira para agir melhor no tumor. Não estou estimulando o sistema imune a produzir essa resposta, e sim inoculando ali. Por isso que eu falei que é uma imunoterapia passiva. Então, vamos seguindo. Agora, outra imunoterapia passiva, vocês lembram que eu comentei com vocês há mais tempo que o uso de anticorpos, o soro antiofídico, o soro anti-aracnídeo e etc. É o que? É uma terapia passiva. Por quê? Os anticorpos já estão produzidos ali. Só que essa terapia com anticorpo é utilizado o quê? Anticorpos monoclonais, que são aqueles todos iguais, referentes ao quê? A um único antígeno, que no caso desse antígeno é quem? A neoplasia. Entenderam? Essa é a terapia com anticorpo. Eu vou utilizar anticorpos monoclonais nessa terapia antineoplásica. Vamos supor, eu tenho um melanoma. Eu vou pegar anticorpos monoclonais contra esse tipo de melanoma. Entenderam isso? Então, sucesso. Só que esses anticorpos monoclonais, eles podem ser utilizados sozinhos, igual eu comentei, você pega o anticorpo antimelanoma e coloca no organismo, ou você faz o quê? Ele ligado a algumas drogas que são citotóxicas. Por exemplo, vamos supor que esse anticorpo da imagem aqui, pessoal, ele tem, vamos desenhar aqui que fica mais fácil, né? Ele tem essa célula aqui, ó. Essa célula aqui, que eu desenhei aqui, ó, e essa substância química aqui, quando ele se liga ao receptor, igual tá aqui, o que vai acontecer? Essa molécula aqui vai destruir isso tudo. A única coisa que esse anticorpo monoclonal faz com essa célula é o quê? Trazer uma especificidade para isso aí. Perfeito? Ou isso também pode ter alguns radioisótopos potentes que pode atuar também na quimioterapia e na radioterapia, no caso desses radioisótopos, né? E isso, o principal é o quê? A utilização desses anticorpos monoclonais é a especificidade dessa ação. Perfeito? Então, vamos seguindo. Agora, o tratamento de outras doenças com a imunoterapia. Isso, eu trouxe um breve relato aqui, que é o uso de vacinas para o tratamento da leishmaniose. Esse, no caso desse relato meu, fica a pergunta, é uma imunoterapia passiva ou ativa? Já que eu estou aplicando algo que vai estimular o sistema imune. Fica a dica. O tratamento, a partir da imunoterapia, é um breve relato aqui, pessoal, só para vocês entenderem. Peguei o exemplo da leishmaniose. O início disso aí foi no início do século XX, se eu não me engano, em 1912. Não sei se vocês já são desse novo milênio, desse novo século, mas eu nasci no século passado, né? Creio que alguns de vocês também nasceram nessa época. Mas o tratamento, então, iniciou no início do século passado. Desde então, viu que o negócio funcionava para a leishmaniose. Isso não que começou com a leishmaniose, mas é um grande exemplo que utiliza-se até hoje. Desde então, os pesquisadores vêm utilizando vacinas para o tratamento da leishmaniose. Esse tratamento baseia o quê? Na imunogenicidade das vacinas. São cepas o quê? Mortas. Lembram disso? A gente, aliás, não esquece isso aí da cepa morta, mas são antígenos que não vão causar a doença clínica. O que isso faz? Já que essas vacinas são muito imunogênicas, o que vai acontecer? Vai ter um aumento do número de IgG circulantes específicos para a leishmania no caso, vai ter um aumento do número de linfócitos T, CD8, vai ter uma intensa atividade linfoproliferativa, só que esse é um exemplo de tratamento para a leishmaniose, o uso das vacinas. Ah, Marco, então funciona isso aí? Olha, eu sou um pouco cético nisso aí. Eu não sou uma pessoa que fala assim,
funciona, vou fazer esse tratamento sempre. Não, não é bem assim que isso funciona. Outra doença que eu já vi até relatos que eu falo assim, ah não gente, pelo amor de Deus, não faz sentido, o cachorro já está com o pé na cova e o pessoal fazer isso, é utilizar tratamento de sinomose com a vacina da sinomose por via IV, ou fazer protocolos vacinais quando o animal já está com a doença. Alguns casos, há relatos que funcionam, mas eu tenho que ver isso na prática para eu falar assim, não, pessoal, funciona, é assim, assado, senão a gente não bota fé, beleza? Mas, que funcionar, tem os seus indícios da literatura que funciona, principalmente esse exemplo da leishmaniose. Por quê? Por causa dessa característica imunogênica desse parasita. Entenderam isso, pessoal? Então, isso era mais para comentar a respeito da imunoterapia. Eu vou passar um vídeo para vocês e esse vídeo a gente vai discutir ele tanto no WhatsApp, quando vocês verem essa aula e tal, e a pergunta no Google Classroom vai ser a respeito também desse vídeo. Esse vídeo é uma técnica que se chama hemoterapia, utilizada para o tratamento de papiloma. Como vocês não fizeram doenças infecciosas ainda, o papiloma é uma enfermidade comum em alguns rebanhos de bovinos, é uma doença infecciosa, tem uma transmissibilidade ali, mas o porquê de utilizar a hemoterapia? Essa vai ser a pergunta que está no Google Classroom. Com base do que? Com base no que a gente viu na aula. O porquê de utilizar a hemoterapia no tratamento do papiloma vírus? Essa é a pergunta. Beleza? Vamos passar o vídeo então. Vou cortar eu aqui. O veterinário Jean. É nóis na fita. Cadê? Bora lá. Hoje o Luizão vai ensinar como é que trata a verruga de bovinos. Olha a situação desse ordinário. A situação do ordinário. Aqui tudo. Tudo aqui é verruga. Empesteando o animal tudinho. Explicar a situação pra vocês. Esse ordinário aqui, ó, cobriu ele. Passou verruga pra... Tem uma cara dele aqui, gente, que nós vamos mostrar daqui 15 dias de novo a situação que ele vai estar. Ele vai estar quase 70% melhor. Vamos tirar o sangue da veia dele. Vamos aplicar aqui nas nádegas dele, aqui, ó. No bulbuzão dele. Tira aproximadamente 10, 15... Vai ser 25 ml, né? É. E aplica aí umas 2 semanas seguidas. E esse sangue vai aumentar a imunidade dele, né? E essas verrugas vai sumir. Daqui 15 dias vamos mostrar pra vocês como é que tá a diferença dele. Claro, vamos tirar o sangue do bicho. Isso é um procedimento que se chama autohemoterapia. Não, é mais outro. Vai tirar ou vai tirar o É o cabo aí que vai tirar. Ensinar pra vocês aqui, ó, como que tira o sangue. Primeiramente, você tem que imobilizar o animal pra ele não se contorcer e se machucar, entendeu? É um jeito mais simples que tem. Você passa um sedem aqui na cintura dele e aperta, que ele fica bem de boa. Deita ele e deita a cabeça. Ih, a regada tá aparecendo. Que ele vai dar um pouquinho de trabalho que ele tá perto da cerca. Fica muito perto aqui, Bruno. Pra vocês achar a veia dele aqui, ó, fazer um teste, você vai apertar, ó. A veia dele tem mais ou menos 2 dedos e ela é bem cheinha quando você aperta. Quando você aperta ela vai inchar, entendeu? Você aperta aqui e fura. Pra você saber se entrou na veia, você põe sem a seringa primeiro. A seringa é meia grossa. A seringa é meia grossa, aconselhável com a fina, mas vamos com essa aqui mesmo.
Olha aí, ó. Quando entrar na veia, o sangue vai escorrer. E, Ariston, esse animal pode ficar junto com os outros animais ou tem que ficar separado dos outros? Essa doença, ela pega, é transmitível um do outro? Essa doença ela é altamente contagiosa. Isso aqui que eu tô fazendo é errado, ó. Minha mão melecou de sangue. Aconselhável uma luva, porque essa verruga dele pode passar para ser humanos também. Então, aconselhável dele é que deixe o animal em quarentena, separado do gado. Na outra pequenininha arrancando a ruga da boa. Morreu. Eu tirei aqui aproximadamente 10 ml. Faz. Tirou da veia. Aplicar aqui, ó. Para você achar o ponto de aplicar nele aqui, ó. Você faz um triângulo assim, ó. Na coxa dele, ó. Aperta com força, que o couro do animal é grosso. Injeta. Pode marcar direto. Esse é o procedimento, galera, pra vocês curar bezerro que tá com verruga, entendeu? Eu vou explicar pra vocês. Pega o animal, deixa em quarentena, tira o sangue da veia, aperta pra veia poder inchar de sangue. Quando inchar, fura, tira 20 ml no máximo, 25 e aplica intramuscular na coxa traseira, entendeu? Então daqui mais ou menos 15 dias eu vou mostrar o resultado pra vocês verem como é que ficou. E outra coisa, não mexe com o animal sem luva, porque isso aqui é uma doença altamente contagiosa e ela pode pegar em você. Então, pessoal, esse vídeo, ele é bem, como é que fala? Bem ruim, para falar a verdade, né? O pessoal não tem técnica nenhuma, creio eu que não é nenhum veterinário, nem nada. Esquecem a higienização, tudo que vocês viram nesse vídeo aí. Isso não é um foco. O importante, o que eu quero que vocês me respondam é a respeito dessa atitude de utilizar essa técnica para o tratamento da papilomatose, que é o caso que esse bovino apresenta. É uma infecção infecciosa? Transmite para outros animais? Sim, para bovinos. Esse é um papilomavírus bovino, não é uma zoonose, como o rapazinho falou aí. Quando vocês fizerem essa disciplina de doenças infecciosas, vocês vão lembrar desse vídeo. Quando vocês falarem do papilomavírus, vocês vão lembrar desses vídeos e vai falar assim, nossa, o Marco mostrou para mim um vídeo muito ruim do rapaz fazendo uma autohemoterapia. É uma das técnicas utilizadas? É funcional? É questionável. Isso eu te digo por experiência própria. Mas foi um vídeo interessante aí e isso, qualquer dúvida, vamos discutir a respeito desse vídeo aí no WhatsApp, beleza? E a perguntinha vai ser a respeito disso aí, perfeito? Então, pessoal, a próxima aula a gente vai falar a respeito da imunoprofilaxia, nós já estamos terminando o semestre. Vacina, soro e esquemas vacinais. Perfeito, pessoal? Qualquer dúvida, só perguntar lá no nosso grupo do WhatsApp. E não esquece de pôr um like, um bem sininho aqui embaixo, ativar o sininho, né? E dar o like nesse vídeo aí, beleza? Até a próxima, até amanhã, até breve.